Olá, você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas. Nós estamos aqui no Expressão no Ar, comentando algo com você que é muito interessante. 30 anos depois, a história se repete com a população da zona leste da capital, a área mais populosa, se revoltando com os problemas oriundos do transporte público. Para discutir conosco esse assunto estão os jornalistas Kleber Oliveira. Oi, Kleber, tudo bem? Beleza, Patrick. E Valmir Lima. Boa tarde, Patrick. Valmir, naquela época, e Kleber, a gente tinha um governador que é o mesmo que está aí, Amazonino Mendes, um prefeito que tinha sido retirado e um pós-prefeito que é o Arthur, que está aí também, né? Mas a mesma história acaba se repetindo. Eu gostaria que vocês explicassem para todos nós um pouco dessa repetição de fatos, hoje com um dia tumultuado na zona leste da capital. Patrick, naquele ano de 1988, aconteceu algo muito parecido com o que ocorreu hoje, né? Uma população que usa o transporte coletivo revoltada pela falta de ônibus, né? E naquela ocasião incendiaram 7 ônibus, jogaram esses ônibus no barranco abaixo. Daqui a pouco a gente vai ver as imagens. Jogaram esses ônibus e tocaram fogo também em 3 caçambas. Eram da prefeitura e de outro órgão municipal que estava fazendo serviço na área, e a população tocou fogo, então, nas caçambas e nos ônibus. Foram 10 veículos ao todo. Naquela época, como você diz, o governador era Amazonino Mendes. O Amazonino tinha sido eleito 2 anos antes, né? E governava o Amazonas. O prefeito, na verdade, era o Manuel Ribeiro, que depois desse episódio, o governador decretou uma intervenção e colocou como o preposto lá, né, para governar a cidade, o Alfredo Nascimento, né, que foi depois prefeito eleito 2 vezes, mas em 1988 o Alfredo assumiu por 6 meses durante esse período de intervenção até o final do mandato. Foi em dezembro de 88. E 1988 era um ano de eleição. A matéria que a gente vai mostrar aí, relembrando aquele ano, as pessoas inclusive rasgavam cartazes dos candidatos que estavam pregados na área lá onde foi feita a manifestação. Destruíram abrigos de ônibus também, as Destruíram paradas, né? abrigos. E naquele ano o Arthur Virgílio Neto foi eleito prefeito de Manaus, né? E hoje o Arthur é o prefeito quando ocorre essa segunda revolta popular, né, na zona leste de Manaus, a população depredando ônibus novamente. E, Kleber, chama um fato curioso também, porque eles tentaram e jogaram ônibus nas ribanceiras antigas, né? Que não tinham essas avenidas todas naquela época, né? Exatamente, Patrick. E uma coisa interessante é que o motivo da revolta daquela época e de hoje, né, que aconteceu na Leste, é praticamente o mesmo. Qual é esse motivo? É a falta de solução para um problema que é cotidiano, né? Naquela época, em 88, os usuários já reclamavam, já cobravam, né, da prefeitura que resolvesse aquele problema da falta de ônibus, não só da falta de ônibus, como eram ônibus totalmente sem condições de estar rodando para transportar pessoas. Que a população apelidava. Exatamente. E já cobravam isso há um bom tempo. E nada foi feito, foi ignorado, né? A prefeitura foi omissa, na época o Manuel Ribeiro. E hoje o assunto também praticamente é a mesma coisa, né? Essa queda de braço se passa entre empresários e trabalhadores do transporte público de passageiros em Manaus já durou uma semana sem uma solução. A prefeitura não intervém no caso, né? E os passageiros ficam sem ônibus e chega uma hora que ele não aguenta mais, porque tem um compromisso do trabalho, tem um compromisso de médico, como a gente viu na cobertura de hoje do Atual. Pessoas que tinham audiência na justiça não foram, perderam. Pessoas que tinham consulta médica perderam, né? Pessoas que iam para o trabalho perderam, aula. Então, tudo isso chega a uma hora que a população não aguenta mais e praticamente ela solta a sua revolta em cima do próprio transporte. 30 anos se passaram desde aquela primeira revolta na Zona Leste até hoje e o transporte não melhorou. Vieram soluções paliativas. Vocês lembram das combis lotação lá atrás?
não é? Depois vieram aí as outras possibilidades de fazer isso também, culminando com o executivo e o alternativo que dominam aquela região também. Que são dois sistemas precaríssimos, né? Também, exatamente. Aquele alternativo que são ônibus que cabem o quê? No máximo 10 pessoas. E muita reclamação. Né? E tem uns 100 ônibus circulando na zona leste daquele tipo. Exatamente. Quer dizer, aquilo não tem condições de transportar pessoas. Né? É isso. Vamos fazer o seguinte, vamos ver agora como foi a manhã de hoje, a parte da manhã de hoje da confusão toda que aconteceu por lá. Passageiros que achavam que era um dia normal de transporte público e foram pegando os ônibus e o ônibus ia parando no T4. Só que não seguia o ônibus, havia uma ordem para todos descerem. E aí começou a confusão. Vamos acompanhar. Dos manifestantes, lembrando que várias pedras continuam sendo atiradas nos ônibus, uma revolta da população. Aí o ônibus quebrado, levando pneu ali, abrindo a porta. Outros invadiram o ônibus para pegar o dinheiro que pensam haver lá no caixa do ônibus. A imagem a gente não consegue mostrar. Não, mano, essa mídia vendida aí que coloca que a população vem. E aí, mais apedrejamento nos ônibus. Culpa do prefeito e do governador, que não tem moral nessa cidade, gente. Agora eles vão querer mudar esse ônibus. Vão quebrar tudo agora, vão tocar fogo, entendeu? Vão quebrar tudo e vão tocar fogo. A culpa é de quem? É do prefeito e do governador, que não tem moral nessa cidade. Aqui em Manaus quem manda são os empresários. Nem o governo, nem a prefeitura tem moral. As pedras estão agora mais intensas, sendo jogadas. Veja essa cena aí. Agora eles querem virar esse ônibus. Esse ponto aqui, eles... Então, esse ponto foi um dos mais tensos na manhã de hoje, ali na rotatória, na bola da Feira do Produtor. A população não aguentou mais. E um veículo foi incendiado, né? Houve ainda um veículo incendiado. Esse daí também houve um incêndio, mas os bombeiros conseguiram debelar. E um outro foi também incendiado, parcialmente. Os bombeiros conseguiram também evitar que o ônibus fosse totalmente destruído. Agora, o que a gente viu lá, jornalista Valmir Lima e Kleber Oliveira, é que a polícia levou uma tropa de choque mesmo ali. Ela tentava tirar primeiro o pessoal do terminal, que estava na T4. Aí a turma saiu de lá e foi fechar a rotatória do produtor, a bola do produtor. E aí fazia queima de alguns produtos para atrapalhar o trânsito. Então a polícia corria para aquele monte de gente com balas e bombas de efeito moral, bombas de gás lacrimogêneo. A nossa equipe sentiu bem isso daí e apagava o fogo. Mas quando estava apagando esse fogo aqui com a ajuda dos bombeiros, outra área distante ali, mas por perto também, era vítima da ação dessas pessoas. Patrick, eu ouvi de um oficial na transmissão que a gente fazia de manhã, que ali tinha um movimento político por trás, né? Você que presenciou lá, que estava desde o início lá no terminal, tinha alguma conotação política esse movimento? Ou foi um movimento partiu da insatisfação popular? Na minha avaliação, partiu única e exclusivamente da insatisfação dos passageiros, da população. Porém, depois, nós notamos que outros grupos foram entrando ali no meio daquela confusão, mas não vi bandeira partidária nenhuma, não vi faixa de partido político nenhum, pelo contrário. Vi uma população ali revoltada mesmo com o transporte público. Houve uma parte, inclusive, que a polícia deu entrevistas para a gente, que ela estava prendendo algumas pessoas. A gente flagrou pelo menos 2 pessoas presas. E óbvio que nós perguntávamos do oficial qual era o motivo dessa prisão. E o oficial dizia que eles estavam tacando pedra na polícia e também nos ônibus, né? Então eles pegavam e tiravam essas pessoas.
mas em termos de situação partidária, político-partidária, pelo menos nós não conseguimos ver isso. Esse tipo de situação junta várias coisas ao mesmo tempo, né? O vandalismo, né? Que as pessoas, por exemplo, roubaram o caixa de ônibus, aí já é vandalismo mesmo, né? Mas a indignação é nítida em relação ao transporte público de Manaus, porque se até cogitou entrar novos ônibus em circulação, né? As empresas se comprometeram, e a gente não vê esses novos ônibus circulando nas ruas, a gente vê sempre os ônibus antigos, ônibus já fora da vida útil, né? E ônibus novos circulando na cidade, praticamente a gente não vê. E a gente notou muito essa reclamação por parte das pessoas, Valmir, falando exatamente isso que o Kleber Oliveira acabou de dizer. A gente paga uma passagem, aspas, a população dizendo, a gente paga uma passagem cara, cadê os ônibus novos? Onde é que estão aí as melhorias? E começava a se rebelar. Não é diferente do que aconteceu 30 anos atrás, na mesma zona leste de Manaus, que a gente vai mostrar para você agora. De São José começou às 7 horas da manhã, quando alguns moradores, revoltados com as condições e com os constantes atrasos dos ônibus da empresa Juricaba, iniciaram a revolta. De todos os lados, chegavam mais moradores. Logo, uma multidão armada de paus e pedras investiu contra outros ônibus. Neste momento, os moradores se preparam para destruir mais um ônibus. Um a um, os ônibus eram atirados no barranco e incendiados. Os motoristas simplesmente fugiam. 7 ônibus foram destruídos, 4 da empresa Marlim e 3 da Juricaba. 2 caçambas, uma da prefeitura e outra do GTOE, que trabalhavam nas proximidades, também foram destruídas. Ainda inconformados, os moradores também quebraram os abrigos dos ônibus, derrubaram outdoors e rasgaram cartazes de políticos. Pois é, então, o que aconteceu nessa época? A gente notou pelas imagens que haviam 2 linhas, 2 empresas de ônibus naquela época, naquela região. A Juricaba e a Marlim, que tiveram os ônibus destruídos, além de uma caçamba que prestava serviço público naquela região, né? Então a população revoltada, Valmir, não teve outra alternativa naquela época a não ser partir para essa radicalização também, né? Exatamente. Esse vídeo ele é mais longo, né? Nós só pegamos essa parte aí em que os ônibus eram jogados no barranco, incendiados. Ele tem ainda a fala de algumas pessoas revoltadíssimas, né? Trabalhadores que não conseguiram chegar no seu trabalho naquela época. A mesma situação de hoje, né? Trabalhadores que não conseguiram chegar e que se revoltaram pela falta de ônibus e depredaram os veículos ali, não só os ônibus, mas caçambas também da prefeitura. Então, a gente não está aqui para aplaudir, a gente está aqui só para relembrar esses fatos, né, Patrick? Porque o sistema de transporte coletivo de Manaus é precário, né? Há muito tempo, a gente já viu aí 30 anos e a história se repete. Então, a gente não tem ainda um sistema eficiente de transporte coletivo e temos a 5ª passagem mais cara entre as capitais. Manaus só é mais barato do que Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte. Então nós temos a 5ª passagem mais cara entre as capitais e temos esse transporte precário, né, na cidade, com todos os subsídios que a prefeitura dá às empresas. Quando nós tivemos o subsídio do governo também, a passagem ficou ali congelada em R$3, mas também era um preço que estava entre as mais caras do Brasil, né? E a gente não tem essa melhoria, não tem um outro tipo de um outro modal de transporte, né? O poder público não avança nesse sentido. A gente já teve desde 1988 tivemos vários prefeitos, né, que passaram por aqui. Tivemos o Arthur Vigílio em 88, né? Depois veio o Amazonino Mendes, depois entregou o Eduardo Braga, depois entrou Alfredo Nascimento por 2 mandatos, veio Serafim Correia, voltou o Amazonino, né, em 2009,
E aí o Arthur, em 2012, 2013, né, volta a assumir a prefeitura de Manaus, e a gente ainda está com o mesmo sistema de transporte e praticamente as mesmas empresas atuando no transporte coletivo de Manaus, sem oferecer uma melhoria nesse transporte para a população. E uma coisa interessante, Valmir, é que nesse episódio de mais recente agora, desde a semana passada até hoje, é que o órgão responsável por isso, que é a prefeitura, o órgão se confiou apenas na decisão judicial que não foi cumprida, né, pelos trabalhadores, pelos sindicatos de trabalhadores. Ou seja, a prefeitura ela não tomou uma decisão administrativa, né? Ela tomou uma decisão de recorrer à justiça, achando que uma ordem judicial ia inibir toda essa questão, o que não aconteceu. Pois é, não aconteceu, e pelo jeito, porque quando sai hoje, depois dessa confusão da manhã, o presidente do Sindicato dos Rodoviários foi até o MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, ali na Djalma Batista. Ele se reuniu lá por alguns momentos, minutos, com o pessoal do Ministério Público do Trabalho e também representantes do Sinetran, das empresas de transporte público aqui do Amazonas. E depois o que aconteceu? Chegou um carro da Polícia Federal. A gente estava lá fazendo a live, já era para mais de meio-dia. E depois que o carro da Polícia Federal chegou ao prédio do Ministério Público do Trabalho, sai de lá o Givancir de Oliveira, que preside o Sindicato dos Rodoviários. E aí a gente conseguiu também falar com o Givancir e perguntou o que ia acontecer. E o Givancir, na declaração que ele deu para a nossa equipe, ele disse que ele não ficaria mais lá no local, lá no próprio Ministério Público de Contas, porque ele... Do trabalho, perdão. Obrigado, Kleber. Porque ele estava se sentindo ameaçado com a presença dos policiais. Os policiais não ameaçaram ele não, mas ele estava se sentindo ameaçado porque ele não era bandido, segundo o que ele disse. Eu vou até tentar recuperar esse trecho da fala dele, desse momento que aconteceu, só para que o seguidor possa ter isso aí, porque a nossa equipe estava lá na hora que aconteceu esse momento e depois a gente começou a observar exatamente isso. Isso aqui ainda é lá na parte da manhã, né? Foram várias lives que a gente fez e chamou a atenção da nossa equipe exatamente isso, a saída dele do local. Vamos ouvir o que ele dizia na época que a gente foi chegando junto a ele. Você vai ouvir apenas o áudio do Givancir. Eu vi que não mudou nada, eu não me senti bem ir para a mesa de negociação no Ministério Público com a presença de policiais federais. Eu não sou bandido, eu não roubei ninguém. Então não dá para negociar com o coronel do seu lado, com os superintendentes. Eu fui para negociar com o procurador-chefe do trabalho. Eu não vim negociar com a federal, não. Se quiserem me prender, que me prendam. Que me prendam. Eu não vou assinar nenhum acordo até que eles melhorem a proposta deles. O que nós temos é isso, que o prefeito prometeu, ele aumentou a passagem em 25%, prometeu ônibus com Wi-Fi, ônibus com internet, ônibus com ar-condicionado, prometeu aumentar o salário e não cumpriu. Agora a culpa é nossa. Então a gente pede apoio da população, porque ninguém sai para a rua com a intenção de parar Manaus. Ninguém sai de casa para trabalhar, pegar ônibus, fazer greve, não. A gente quer servir a população. Mas infelizmente não estão dando condições. Os carros sucateados, pneu careca, e o prefeito infelizmente não faz nada, patavina nenhuma, para resolver, porque é um prefeito inútil. Então essa foi a fala do Givancir quando ele saiu lá do Ministério Público do Trabalho, dizendo que não ia mais participar da reunião porque a Polícia Federal chegou lá. Não houve um entendimento e a greve continua. Né? Segundo ele, a greve continua, ainda não tem tempo para terminar. De acordo com o Givancir, que é o presidente dos rodoviários, sindicato que reúne os trabalhadores das empresas de ônibus de Manaus. É isso aí, Patrick. E a pergunta que fica é: até quando a gente vai viver essa situação em Manaus, né? Até quando a população vai enfrentar tudo isso todos os dias, né, Valmir? De manhã. E a gente está aqui com o nosso papel de sair às ruas, de ouvir tudo isso e de levar até você, seguidor do Atual, uma informação isenta. Patrick, eu falei agora há pouco a respeito dessa questão da tarifa, né? Que a Manaus paga a quinta maior tarifa do Brasil entre as capitais. E esse movimento também é para aumento de tarifa, né? Os empresários querem aumentar a tarifa para
poder dar o reajuste que o Sindicato dos Trabalhadores está pedindo. E não tem condição, um sistema do jeito que está, você aumentar ainda mais, né? Você comparar Porto Alegre e Curitiba, por exemplo, São Paulo também tem um sistema de transporte eficiente, não é só ônibus, mas tem o metrô, né? Tem monotrilho, tem outras alternativas, né? E o ônibus funciona. Belo Horizonte também é uma cidade muito maior do que Manaus e os ônibus funcionam. Então, é até justificável que o valor seja maior, né? Belo Horizonte é muito próximo do preço de Manaus. E em São Paulo, Romeu, os ônibus são novíssimos, a frota é renovada constantemente. Então, nós pagamos mais caro do que Recife, do que Fortaleza, por exemplo, né? O transporte aqui. E se você for comparar com Belém, aí o Manaus o valor está bem alto, né? E nós vimos uma outra questão, Patrick, que foi no sábado. Sábado houve uma convocação da imprensa, né, pela prefeitura. O prefeito chamou a imprensa lá no CICC, né, o Centro Integrado de Comando e Controle, onde a Polícia Militar faz o monitoramento, né? A Secretaria de Segurança faz o monitoramento da cidade por câmeras. Ali era para mostrar que os ônibus estavam voltando ao normal. Por volta de 10 horas, mais ou menos, foi o horário que a gente foi lá. Entrevistamos o prefeito, entrevistamos membros do rodoviário, o presidente do sindicato das empresas. Exatamente. E aí, naquele momento ali, eles disseram que a frota tinha voltado a circular normalmente na cidade. E a gente viu que circulou mesmo, mas foi só no sábado, porque tinha uma demanda de passageiros muito grande, que era a Marcha para Jesus, né, que se realizou do centro da cidade até ali as imediações da Arena da Amazônia. Então, por conta desse evento, como ia ter uma demanda muito grande de passageiros, a gente viu as empresas colocarem os ônibus nas ruas. Os rodoviários voltaram a trabalhar no sábado, né? Isso para fazer um caixa ali para as empresas. No domingo a frota foi reduzida e hoje, na segunda-feira, começou com 30% da frota. Essa informação que nos chegou, né, que a gente apurou, e os ônibus foram parando nos terminais e causou toda essa revolta ali na Zona Leste. A gente ouviu ainda há pouco o representante dos rodoviários, numa live que a gente tinha feito mais cedo. No sábado, como o Valmir Lima acabou de dizer, a gente ouviu também o representante dos patrões, que é o sindicato dos donos das empresas de ônibus, o senhor Gurgax. Ouça o que ele falou. O Algaci Gurgax. Ouça o que ele falou no sábado. As empresas cumpriram tudo aquilo que lhes tinha que cumprir? Ontem nós passamos mais de 5 horas no Ministério Público do Trabalho, junto com a categoria, junto com o sindicato, e atendendo todas as reivindicações, tanto que isso consta em ata, os 5,5% de aumento, as cláusulas que eles estavam em dúvidas, e nós, uma por uma, nós colocamos em ata e da maneira que eles queriam. E eles saíram dali com a certeza de fazer uma assembleia, que até é estranho, não precisaria fazer uma assembleia, eles tinham autoridade e autonomia para aprovar, mas que resolveram, então, fazer uma assembleia e aprovar. É legítimo, sem problema nenhum, até melhor. Só que amanhecemos hoje com uma surpresa de 100% da frota parada, infelizmente, e que não foi aprovada em assembleia todas as reivindicações deles, que isso é o que mais estranha. E quando foi agora 9 horas da manhã, como se fosse um passe de mágica ou forças ocultas, eu não sei nem como é que se domina isso, né? Simplesmente eles começaram a liberar todas as garagens para que rode 100% com a frota, que é o que está acontecendo no momento, né? Então a frota de sábado está rodando 100%, estão com mais de 700 ônibus na rua neste momento agora, e que assim vai ficar até segunda-feira, onde nós recebemos o recado que eles querem sentar para uma nova rodada de negociação. É o que a gente sabe no momento. Por que chegou a esse momento? O senhor é um empresário, né? Eles são trabalhadores, eles alegam que aquilo que lhes é direito, a justiça não ajuda, mas a justiça dá ganho aos rodoviários. Queria que você explicasse por que chegou a esse ponto. Excelente pergunta, porque nem nós estamos entendendo, uma vez que você já por 2 vezes 5 horas, 6 horas de reunião, como nós tivemos na prefeitura no primeiro dia, ontem quase 6 horas no Ministério Público do Trabalho,
Todas as reivindicações foram aceitas, todas, sem exceção. E aí simplesmente sai dali a Assembleia não aprova. E se vocês verem como é que é feita a Assembleia através de vídeo, não dá para entender realmente. Nós também gostaríamos. Se eu entendesse, se eu soubesse realmente o que está acontecendo, se eu soubesse o que tem por trás, pode ter total certeza que eu ia tentar resolver, eu ia em busca. Não tem um jeito. Temos que aguardar a próxima. Pois é, então essa foi a fala do representante das empresas de ônibus, né? Quer dizer, ele dizia que sexta-feira estava tudo bem, que sábado de manhã estava tudo certo. Não estava tudo certo sábado de manhã. E depois voltou à normalidade, para segunda-feira não, vai estar tudo certo. Não estava também, que a gente percebeu. É o popular jogo de empurra, né? Cada lado tem razão em suas colocações, mas o problema em si nunca é resolvido. É isso aí. É isso, Valmir Lima. Esse foi o panorama da manhã de hoje, tumultuada, complicada, estourando no lado mais fácil, mais fraco, que é o lado do passageiro que paga ali a sua passagem e de novo teve esse problema amanhã. Será que vai ser assim também? Não é? Vamos esperar, né? Vamos aguardar para ver, e acontecendo ou não, a equipe do Atual vai estar nas ruas, direcionada pelo Valmir Lima, nosso diretor, pelo chefe de redação, que é o Kleber Oliveira também. Muito obrigado a vocês pela participação. Obrigado, Kleber. Ao Felipe Campinas, muito obrigado, que comandou aqui as imagens também. E a você, continue no Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.